Aumentei a pena para furto, roubo e receptação. Eu aprovei na Câmara dos Deputados, depois no Senado, depois na Câmara de novo, em 2 anos de articulação, e hoje a lei foi sancionada pelo presidente Lula. Olha só o que um ano de campanha não faz com o PT. Ele votou contra o meu projeto na Câmara dos Deputados, foi contra a pauta do projeto. Chega na presidência, o Lula não teve coragem de vetar para não levar mais uma derrota, porque ele sabia que eu iria derrubar o veto e sabe que vetar seria uma pauta impopular. Você já pode entrar no site do Planalto, as modificações já estão no Código Penal e a partir de hoje, ninguém que roubar vai poder ser mandado para o regime aberto. A mudança de pena mínima impede que qualquer juiz dê uma decisão, fazendo com que o regime inicial de cumprimento para um condenado por roubo seja o regime aberto. A gente criou também, não só aumentou as penas, como criou uma causa de aumento se o item roubado for um celular, considerando que hoje o celular tem toda a nossa vida, o aplicativo do banco, as nossas fotos, as nossas mensagens, o nosso meio de trabalho, receptação também, que eu sempre vivo batendo nessa tecla de que é o elo econômico do crime. Então, um único deputado do Partido Missão, primeiro projeto do Partido Missão sancionado e transformado em lei. Imagina o que a gente não é capaz de fazer com uma bancada inteira na Câmara, no Senado. Imagina o que a gente não é capaz de fazer com a presidência da República. Durante vários anos a gente teve pena frouxa para roubo, especialmente. A gente conseguiu mudar essa realidade com um único parlamentar. Mas teve um trecho da lei que o Lula vetou, que é aquela que eu previa o aumento de pena no roubo com resultado lesão corporal grave, que é quando o sujeito te rouba e ele causa uma lesão permanente, te cega, decepa o seu braço, te causa qualquer lesão grave que você nunca é capaz de se recuperar no futuro. E a justificativa dada pelo Lula é de que a pena mínima ficaria maior do que de homicídio qualificado. Não tem problema, Lula. Hoje mesmo eu estou apresentando um projeto de aumento de pena para homicídio qualificado, porque aí eu derrubo o seu veto, aumentando a pena mínima para o roubo com lesão corporal grave, e aí você vai lá e sanciona e coloca o PT para votar a favor do meu projeto para aumentar a pena mínima para homicídio qualificado, que a gente resolve o problema que serviu de justificativa para o seu veto. Um abraço, gente. E uma coisa importante, a maior parte dos veículos de imprensa estão só noticiando que o Lula sancionou. É isso, foi dele, foi o Kim. Governo, a maioria das matérias, inclusive, escondendo o meu nome como autor. Eu preciso que você compartilhe esse vídeo o máximo possível, e toda vez que você vê uma notícia falando da sanção do Lula sem me citar como autor do projeto, eu peço para que você me marque lá pra gente combater essa campanha de desinformação. Magnífico, magnífico. Então é o seguinte, agora não, porque senão vocês vão embora, vão se dispersar. Mas depois do final da live, vocês entram aí no Twitter do nosso Japa e compartilham do RT, quem tiver Twitter, sigam aí as matérias, vejam as matérias que não estão citando o japonês e joguem lá. E isto que ele falou tem tudo a ver com o que eu estava comentando, porque de fato as questões de segurança pública hoje no Brasil elas se tornaram extremamente populares. Um veto frontal, aumento de pena para alguma coisa, especialmente roubo, pegaria muito mal e o PT está evitando fazer isso. Então você tem hoje uma estratégia de contenção de danos, de imagem, tudo mais que o PT quer fazer e está tentando fazer, mas mesmo assim, incrivelmente, as pesquisas não demonstram que o PT está numa boa fase. Eu confesso que eu estou bastante impressionado pela fraqueza do PT em termos eleitorais a essa altura do campeonato. E pelo fato de que o Flávio está forte, o Flávio está bem posicionado, a gente precisa admitir isso, ele tem bastante solidez, e sendo um candidato tão ruim. E aí eu começa a nascer aqui as penas pretas de novo, do corvo do mau agouro, que eu disse que eu não era, porque, bom, é o que eu disse, eu acho que o Humberto está numa fase maravilhosa, mas eu não tenho tanta esperança no Brasil, porque quando eu vejo o Flávio saindo bem nas pesquisas eleitorais, eu tô vendo que eu começo a achar, pô, não é possível, né? As pessoas vão votar neste estrupício, porque o Flávio é muito ruim, minha gente. O Flávio é um candidato que me dá melancolia, como eu falei, eu vejo as coisas, ele fica falando assim, coisas vagas e tal. Tem uma coisa que ele é bom, pra não ser completamente injusto com o cara, a articulação política interna, ele é bom. Ele conseguiu uma coisa que é complexa, precisa aplaudir aí. Ele conseguiu pacificar, pelo menos temporariamente, uma briga interna, uma guerra civil interna do bolsonarismo, que pegava o Nicolas aí, os intergalácticos. O Junito adorava falar dessa guerra dos bolsonaristas, e ele achava que a guerra ia romper com tudo, e o Flávio não ia ser candidato. E o Flávio ele botou um do lado, do outro, foi falando. Ainda continuam tendo as tretas. Tem lá a treta em Santa Catarina,
a Campagnolo e a Carolina Detoni contra o Carlos Bolsonaro, beleza. Tem as rusgas lá do Eduardo Bolsonaro com o Nicolas, beleza, isso acontece. Só que o próprio Flávio, ele está atuando como uma espécie de eminência parda, sabe? Você fica acima da situação. Então ele próprio está numa posição, que é uma posição corretamente que ele tem que estar, de não ficar se imiscuindo, se metendo nos conflitos setoriais do bolsonarismo e aparecer ali como uma figura moderadora que vai trazer todo mundo. Isso é inteligente da parte dele, ele está evitando nesse momento um enfraquecimento da sua base, está conseguindo fazer isso. Agora, claro, eu não sei até quando ele vai conseguir fazer isso, especialmente quando o PT começar a acertá-lo com os seus ataques, que eu acho que vai acontecer, né? Eu estou também esperando, o PT está muito lento. Mas se o PT começar a fazer a sua máquina de destruição de reputação rodar, começar a atacar o Flávio, talvez a gente veja o retorno de algumas dessas tretas internas aí da direita, ou não, ou não. Pode ser que seja o contrário, hein? Existe essa chance de ser o contrário, porque há uma... isso é muito natural nos seres humanos. Quando você tem uma liderança, um grupo, e ele está sendo atacado, você tende a se fechar mais. Os laços de solidariedade contra os inimigos externos fazem com que você ganhe coesão interna. Isso é uma coisa que sempre acontece, é clássico na política. Clausewitz já falava sobre isso, Sun Tzu já falava sobre isso na China. Então é sempre assim. Você tem um inimigo externo, esse inimigo externo está lhe atacando, daí aumenta-se a coesão interna. Uma das reações possíveis a um ataque externo é aumentar a coesão interna. Então pode ser que os ataques do PT levem, na verdade, a base bolsonarista a prestar mais lealdade ainda ao Flávio, né? Estar mais próximo do Flávio ainda. O que, vamos falar, é ruim. Isso não é uma coisa boa para a gente. É preferível que eles estejam aí brigando, que eles estejam todos juntinhos aí, coesos. Não é a melhor coisa do mundo, mas é algo que pode vir a acontecer. Isso foge ao nosso poder, a gente não tem como controlar essa situação. Isso pode ser que aconteça.